lá, chegamos à terceira aula das aulas gratuitas de apometria. A aula de hoje é gravada e a aula da semana que vem também gravada. E a última aula vai ser ao vivo, como foram as outras duas. E o conteúdo que eu trago hoje, gente, você vai falar, não, mas esse conteúdo é de constelação. Tem coisa que é e tem coisa que não, tá? É quando existe um inconsciente coletivo com maldições ancestrais herdadas. O que seria esse conteúdo? Vou dar um exemplo da parte financeira, tá? O seu bisavô tinha uma empresa que faliu, aí seu avô também e seu pai também, tá? Só que daí a gente vai chegar lá atrás, tá? Tem a história de um familiar que a empresa estava indo para ser decretada a falência, ele roubou todo o dinheiro que tinha lá, não pagou nenhum funcionário, sumiu com o dinheiro e sumiu no mundo, tá? E aí o que aconteceu? Pode ser que até ele tenha feito isso na Europa e veio aqui e reconstruiu a vida no Brasil. E aí a tua vida não vai para frente porque o pessoal que foi lesado lá bota um decreto em cima de todos os descendentes daquele familiar. Uma outra coisa que acontece muito, que eu falo, é uma questão de escravidão. Às vezes você só arruma subemprego e você está conectado ao período da escravidão. Mas, mas eu sou branco, eu não tenho nada a ver com o povo africano. Só que os seus ancestrais escravizaram, os seus ancestrais que promoveram a riqueza deles através de trabalho escravo. Então você é cobrado. E às vezes eram familiares que eram muito ruins com os escravos, matavam no troco, aquelas histórias horrorosas que a gente já conhece, né? Querendo ou não, gente, são 388 anos de escravidão. E aí, se nós formos ver, gente, para sair da escravidão, se cada pessoa viver até os 50 anos, tá? Vamos fazer o seguinte: cada pessoa vive até os 50 anos. Então, eu vou pegar 2026 e vou voltar 50 anos. Vou para 1976. Pego 1976, volto mais 50 anos, chego em 1926. De 1926, volto mais 50 anos, chego aonde? 1876. O que tinha? Escravidão. Então, são 3 gerações só. É muito pouco, gente. Só para vocês saberem, às vezes uma maldição, ela perpetua em até 7 gerações para poder perder força. E a escravidão são só 3 gerações. Se cada um tivesse só 50 anos. Se a pessoa viver 90 anos, a gente diminui o número de geração. Chega a ser 2. Vocês estão entendendo que o negócio é sério? Que não é brincadeira? E aí, aquela energia ruim fica atuando na tua vida e as tuas coisas vão para frente. Você só arruma subemprego porque você está conectado à escravidão. Ah, mas eu sou branco, mas como eu já te falei, os seus ancestrais promoviam a escravidão. A riqueza deles, e aí você perde por conta disso, porque você não aceita. Aí nós vamos pegar um caso, por exemplo, de relacionamento afetivo, que a vida da pessoa não vai para frente, porque lá atrás a bisavó decretou que nenhuma mulher ia ser feliz no amor porque o casamento dela foi horrível. Então ela não quer que ninguém da família mais case. E ela não entende que isso ela tá matando a família. Porque se ninguém casar, ninguém vai ter filho. E aí morreu. Por quê? Porque a história dela de casamento não é a história de casamento que nós temos hoje no século XXI. Nós escolhemos o nosso parceiro. É um casamento que é construído com amor, com parceria. Ai, Dani, mas tem narcisismo, tem isso, eu sei que tem. Eu já vivi um casamento assim. E hoje eu vivo um casamento de homogêneos. E eu tô falando que existe casamento de homogêneos. É fácil, mil maravilhas? É como que fala? É o conto de fada? Não, tem umas coisas aqui, tem uns perrengues. Mas existe um amor, existe cumplicidade. É um querendo que o outro cresça, é um fortalecendo o outro. Os dois crescem juntos. Aqui onde eu estou fazendo agora essa live, é na minha casa que eu e meu marido conquistamos juntos.
São anos de parceria. Já fazia uns 4 anos que eu falo, não quero mais morar em apartamento, morar em apartamento. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos autistas, eu tenho 4 filhos e 2 deles são autistas. Então, eu precisava dessa questão de trabalhar tudo isso. E aí, nós conquistamos essa casa. Eu estou gravando aqui da nossa área gourmet, tem até umas plaquinhas bonitinhas aqui, depois eu mostro para vocês, tá? É isso, gente. Até eu tenho um jardim de inverno ali mais pro canto, mas o sol hoje está muito quente, eu não consegui gravar lá. A outra aula a ser gravada, eu vou ver se eu gravo bem cedinho, porque daí o som não bate lá, ele bate de lá para cá, aí eu vou conseguir gravar para fazer um negócio bem bonito. E a última aula vai ser ao vivo aqui no meu jardim, né? Vai ser ao vivo aqui. Mas por que eu tô querendo trazer tudo isso aqui para vocês e trazer esse amor e trazer esse carinho? Que tem jeito. Ai, mas é meu karma não ser feliz no amor. Ai, é o karma da minha família. Chega, para prometer a gente tem como quebrar. Ai, é só a constelação não vai resolver? Quando é casos desse, decretos passados de geração em geração, só a constelação a gente não consegue. Existe uma coisa que eu falo, que é o obsessor vivo. Ele é pior que o obsessor desencarnado. Porque o obsessor desencarnado, você faz uma oração, entrega ele para a luz, para a equipe socorrista, principalmente se você é apômito, ele coloca dentro de uma pirâmide de proteção, que foi, as pirâmides eu falei na primeira aula gratuita, pronto. E ali você encaminha ele para uma colônia espiritual, onde ele vai ter os aprendizados do Evangelho de Jesus Cristo. Você vai usar umas frases sistêmicas, né, de constelação familiar, mais umas frases de apometria, que é o processo que a gente faz para quebrar esses padrões todos que eu estou falando, principalmente família. E aí o obsessor desencarnado ele vai embora. Ele vai virar, outras vezes, até um protetor espiritual seu e da tua família. Porque é a maneira dele se redimir perante o Criador. Mas o obsessor vivo não. O obsessor vivo, ele vê cada passo seu. Se você, como eu, trabalha, precisa divulgar o seu trabalho nas redes sociais, gente, antes de eu soltar algo grandioso nas redes sociais, eu faço mesa radiônica, eu me protejo. Por quê? Porque vem energia pesada, sim. Vem uma coisa muito pesada, porque tem pessoas que não têm a capacidade de fazer o que você faz e coloca ali. Eu tinha um hábito que depois uma pessoa me falou para não fazer mais isso e não vou mais fazer, de colocar os crescimentos das redes sociais conforme vão crescendo, né? Na rede. Falou, não faz mais isso, Dani. Isso aí cria inveja. Principalmente alguém que é do mesmo ramo que você, vai falar assim, mas como aquela Zé Ruela lá tem 30 mil inscritos no YouTube e eu não? Eles não entendem que o trabalho começou lá atrás. Eles não entendem que você está fazendo essas lives. Eles não entendem que você está fazendo os cortes. Como o Instagram dessa moça tem mais de 20 mil seguidores, quem é essa da Zé Mané? É assim, gente. Então, eu decidi não colocar mais, né? A última vez que eu coloquei, pelo menos no meu YouTube, era quando estava lá em 25 ou 26 mil e decidi não colocar mais. Quando chegar em 100 mil, aí a gente coloca, porque vem a plaquinha e tá tudo certo e não tem o que fazer, né? Mas, graças a Deus, está crescendo pra caramba o meu YouTube com esses vídeos, com essas aulas gratuitas, e eu tô aqui para ajudar você e não para ficar com esse negócio. Mas o obsessor vivo, ele é aquela pessoa invejosa, que não tem capacidade de fazer as coisas e não quer que você tenha. Então, o obsessor vivo, ele te odeia. E ele quer que as coisas na sua vida não dê certo. Isso é o obsessor vivo. E, gente, existe muito mais obsessor vivo do que vocês imaginam. É uma coisa assim que você não tem noção. Às vezes um familiar seu é um obsessor vivo. E aí a tua vida não vai para frente. Teu financeiro não vai para frente. Tuas coisas não vão para frente. Porque você está conectado ao obsessor vivo. E aí, gente, só apometria para te criar pirâmides, colocar pirâmide na pessoa, usar ferramentas que no curso vocês vão aprender, por exemplo, a geladeira espiritual.
O que é a geladeira espiritual, gente? Vai aparecer aí as pranchas de apometria, né? São 3, uma é secreta, não pode ser mostrada, e 2 estão aparecendo na tela aí. A geladeira espiritual é uma ferramenta que eu desenvolvi, porque tem muita gente que tem, eu vou colocar o nome da pessoa na geladeira para ver se ela me esquece. Gente, e tá cheio, viu? Eu ouvi falar que tem igreja, que você vai, igreja, que o congelador tá cheio de papelzinho com nome. Gente, além disso ser meio arcaico, é meio complicado, porque você não vai congelar as ações dela negativa contra você só, você vai congelar a vida dela. Aí não, né, gente? Você vai criar karma? Você não falou que não quer ter karma? Que não quer carregar karma? Enquanto você tiver raiva dessa pessoa, você vai estar conectado a ela, você não pode ter raiva. Não pode ter raiva, tá? Eu sei que é difícil, mas enquanto você tiver raiva dessa pessoa, você vai estar conectado e você vai estar dando poder para ela te destruir, tá? Eu sei que é difícil, mas como eu não vou ter raiva de uma pessoa que me fez tanto mal? Experimenta fazer o que está no Evangelho de Jesus Cristo. Amar. Amar os vossos inimigos. Eu sei que é difícil, mas ele cria uma bolha de proteção. Mas, voltando aqui a explicar, a geladeira espiritual, o que ela vai fazer? Ela vai congelar as ações da pessoa contra você, tá? O obsessor vivo. Mas ela estará totalmente livre para ela seguir o caminho dela e fazer o que ela quiser, desde que não seja contra você. Isso é inteligente. Isso é proteção. Então, é necessário. Então, a pessoa vai querer te fazer o mal, ela vai se sentir amarrada, ela não vai conseguir fazer. Ela não faz isso? Gente, nesses anos trabalhando como consteladora familiar sistêmica, eu comecei a atuar em 2016, então esse ano eu faço 10 anos de consteladora, né? Em 2017 eu comecei a fazer as constelações familiares em grupo presencial, que era com pessoas, comecei. Antes eu fazia só atendimento individual, 16 e até metade de 17, né? Eu fazia só atendimento individual, online ou presencial, com os bonequinhos, né? E a partir de 17 eu comecei a fazer os workshops de constelação com pessoas. E aí, depois, em 20, a gente criou as constelações em grupo online com representantes, que não existia, né? Tudo isso foi criado na pandemia. E por que eu estou trazendo tudo isso, gente? Porque nesses 10 anos aí, né, de atuação, o que já veio de coisa esquisita? E eu só fui fazer curso de apometria em 2018. 18 eu fiz um, 19 eu fiz outro. E 20 eu fiz outro. Então, durante aquele tempo, vinham os casos, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu não tinha pirâmide para isolar. Você entendeu? Porque quando eu aciono as pirâmides, eu isolo o obsessor vivo, eu isolo o desencarnado, eu isolo todo mundo. Eu isolo aquela coisa pesada da tua vida. Você começa a ficar bem na hora. E começo a trabalhar com as frases sistêmicas na constelação para trazer consciência para aquele ser que te persegue. Inclusive, eu vivo. A gente precisa trazer consciência. Chega uma hora que vocês se harmonizam. Já aconteceu casos de constelação familiar que familiar não se falava e que passou um dia depois da constelação os familiares se falando. Então, eu acho isso tudo muito bonito e eu sou muito grata de eu ter essa profissão e poder ajudar as pessoas. Mas voltando aqui falar com vocês dessas situações todas, que eu acho importante trazer, existem situações que estão impactando a sua vida que não são suas. São de gerações anteriores às suas. Estão atuantes sobre a sua vida e você não sabe quebrar. E com a apometria a gente consegue quebrar. Pragueamentos, decretos, passar de geração em geração. Às vezes vem decretos vindo lá da Europa com coisas aqui no Brasil que não faz sentido e que você continua fazendo. Por quê? Porque aquilo veio vindo de geração em geração. Foi passado, você nunca contestou o porquê que tem que fazer aquilo daquele jeito. Decretos como Deus só abençoa quem cedo madruga. Isso não é verdade.
Nós estamos no século XXI, tem gente que trabalha à noite que ganha muito mais dinheiro de quem acorda às 6 horas da manhã e trabalha em regime de 6 por 1 de subescravidão. Dá para vocês entenderem que são decretos passados de geração em geração e que hoje não faz sentido na vida atual da gente? Como, e agora caiu a ficha. Que ficha? Teu filho vai falar, que ficha é essa? Ele nunca viu um orelhão. Tá dando para vocês entenderem que às vezes você está repetindo coisas que não faz sentido no tempo atual? Hoje, você só vai ganhar dinheiro se você trabalhar em tais e tais profissões. E aí você está se bloqueando, porque você tem que ser naquela profissão que você é infeliz. Hoje dá para você ganhar dinheiro no conforto da tua casa, num espaço ali fazendo vídeo. Gente, mudou, nós estamos no século XXI. Hoje não existe mais escravidão, acabou. E por que que eu vou me escravizar? E por que que eu vou me permitir ser escravizado por outras pessoas? Desvalorizado? Hoje a mulher trabalha, sai fora, pode estudar. E às vezes você vai pegar coisas, decretos na sua família, que eu acho importante trazer aqui, que é assim, que eu falo que tem as orações contrárias, né? Eu não sei se vocês sabem o que é oração contrária. As orações contrárias são aquelas, geralmente um fanático religioso vai fazer, ele vai pegar a Bíblia, e ali tem o Salmo 23, ele vai desejar o contrário, miséria, escassez, vai colocar o teu nome, da tua família, e vai orar para que você passe necessidade para vir pedir ajuda para ele. Ou vai ter um familiar que não quer que você estude, porque os outros da família não estudaram. Então ele vai lá decretar que você não vai estudar. Você não merece estudar, você não presta para estudar, só presta para trabalhar. Na nossa família, ninguém presta para estudar, só presta para trabalhar. Então, sua vida vai sendo amarrada, você vai ser impedido de progredir por essas amarras. A apometria, ela quebra isso, mas preciso da constelação por causa das frases. Então, se você é constelador e não tem a ferramenta de apometria, vai ter o curso agora em agosto, eu posso te ajudar. Por quê? Porque esse tipo de coisa você não consegue quebrar só com a constelação. Ou até você vai ter que fazer umas 10 constelações. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para isso. É melhor você cobrar mais caro, fazer uma constelação com apometria e resolver o problema da pessoa, a pessoa ficar feliz e ficar voltando sempre. A apometria, ela quebra contratos, decretos, fragmentos, energias psíquicas. E eu já falei que o obsessor vivo é pior do que o desencarnado, porque uma energia psíquica muito bem feita tem o poder de congelar a pessoa e a vida da pessoa não ir para frente. Eu já contei várias coisas nesses 6 anos de vibe mundial, eu já contei muita coisa. São coisas que estão sendo impedidas de você prosperar, são coisas que estão sendo para você não prosseguir, para você não ter sucesso, para você não crescer. E isso vai sendo passado de geração em geração e te impede. Então a oportunidade é agora. Começa agora, no dia 19, tá? De agosto, formação em apometria. São 20 horas aulas, tá? 20 horas aulas ao vivo, sempre 2 horas e meia, toda quinta-feira, das 7h30 às 10, às vezes a gente pode fazer das 8 às 10h30, dependendo do atraso por causa do trabalho, de trânsito, mas são 2 horas e meia por semana, é um curso tratamento, você vai ser tratado, e o mais gostoso, depois você também tem 5 horas aulas gravadas. Tá lá com 4, mas vai ser 5, porque eu tô dando 2 horas de tratamento gratuito para você se autoatender. Então, se você entrar agora, se você se matricular agora, no final dessa live, você já acessa esse tratamento, já começa a tratar hoje. E tem um tratamento para saúde, tem um tratamento financeiro, tem um tratamento para relacionamentos e tem um que é para o profissional. Acho que é isso, tá? Eu quis pegar as áreas mais importantes da vida, tá? Tudo com apometria. Tá lá para vocês. É brinde. E tem mais as aulas gravadas que são importantes ali para vocês assistirem essas aulas gravadas, que tem o conteúdo ali de PowerPoint, de explicação, que nas aulas presenciais não vai ter.
né? Então, as questões das leis, eu não quis me aprofundar nisso, eu quis mais me aprofundar nas primeiras, no primeiro mês, na ativação das equipes socorristas, tá? Quais equipes socorristas são? Então, nós temos várias equipes socorristas. A primeira equipe socorrista é a Grande Fraternidade Branca, com Saint Germain, os Mestres Ascensos, Arcanjo Miguel. A gente tem uma ativação com uns 12 raios, é uma delícia. Primeira aula é isso. Você sai dali flutuando. Aí a segunda aula, e aí ativa a equipe socorrista e já aprende técnicas, pirâmide com as cores, já aprende uma limpeza de casa 1, já aprende uma limpeza de campos etéreos 1. Aí depois, na outra semana, você vai ter uma ativação com a equipe socorrista Terra. Por quê? Céu, ele vai trabalhar informações céu, prosperidade é terra. Então, tem que trabalhar a equipe terra. E aí é dividido. A gente tem uma aula e depois na terceira aula terra também. E terra é muita coisa. Aí depois nós temos os seres da frota intergaláctica, entre os arcturianos, pleiadianos, tudo, que são ferramentas que a gente utiliza, que são fantásticas na apometria. De tecnologias mesmo, para poder quebrar tudo isso que eu falei para vocês, que age na vida da gente e a gente não sabe, né? Às vezes você está preso ali numa maldição herdada de várias gerações, e aí você ativa essas equipes socorristas, entra em comunhão com essa energia parada que estava, tá? Ah, eu não acredito em espírito, beleza, mas em energia você acredita. Aquela energia parada que vai ter essa limpeza, e aí a gente vai para frente, tá? E aí tem as pranchas. Com as pranchas vai ter as ancoragens, que são as outras aulas também, e você vai aprender com as pranchas, fazer limpeza de casa, limpeza de carro, às vezes o carro está dando muito problema, você está com problema no carro, vem fazer uma limpeza com a apometria do teu carro. Contratos, você está preso em contratos de lealdade, que é o conteúdo dessa aula. Tua vida não vai para frente, você está preso em contrato, porque foi decretado que naquela família ninguém pode prosperar, que ninguém pode viver o amor, todo mundo tem que morrer daquela doença, todo mundo tem que morrer sozinho. Vamos quebrar isso. Até quando? Nós estamos no século XXI, chega dessas crendices. Crendice, quem cedo Deus só abençoa quem cedo madruga, isso não existe. Tem um monte de gente trabalhando à noite, ganhando muito dinheiro. Isso não existe, tá? Estamos no século XXI, essas coisas acabou, não existe, tá? Então são todas as coisas que a gente está trazendo aqui para vocês que esse curso pode te ajudar. E é assim, pô, Dani, mas eu não vou conseguir investir no curso, eu quero passar com você. Me chama, eu te atendo uma sessão. A constelação com a apometria para quebrar tudo isso. Porque se a tua vida às vezes não está indo para frente, você sente que está preso em maldições como essa, que nem eu falei da oração contrária. Às vezes um familiar seu decretou que você não pode estudar porque os outros não estudaram. Um familiar seu decretou que que o seu casamento tem que acabar porque a pessoa não gosta do teu marido ou da tua mulher, e aí a tua vida não vai para frente, teu casamento está tendo muitas brigas, e vocês se amam. Às vezes você está preso em decretos e maldições. E as pranchas de apometria, elas saíram, foram canalizadas num dos momentos mais difíceis da minha vida. Fizeram isso para mim. Eu tive 5 meses, gente, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu tive 5 meses que não tinha cliente para atender. 5 meses sem ninguém. Dentro desses 5 meses, eu tive uma internação de quase morte. De ficar 3 dias no UTI, de ficar uma semana internada. De respirar por aparelho. Eu passei por tudo isso. E eu sabia que eu estava magiada e fazia isso, fazia aquilo e não dava. E aí vieram essas pranchas, vieram as mesas radiônicas vermelha e dourada, aí que eu não posso ensinar, mas eu posso atender. E que se alguém quiser passar por essas mesas, que elas são fantásticas, parecendo um desenho aqui na tela, e elas são intercaladas junto com as pranchas, então virou uma coisa que assim. E a pessoa continua fazendo magia, mas não pega mais.
porque é muita proteção espiritual. Dessas 3 pranchas do curso, uma é de proteção que não pode ser mostrada, essa prancha é de uma força que vocês não têm noção. Você vai atender, você tá com a prancha ali aberta, qualquer terapia que você for atender, e a prancha tá sugando tudo que não presta. Tem um decreto de abertura do dia para você atender as pessoas e tem um decreto de encerramento. Tudo isso vai aprender nesse curso que começa agora, dia 19, né, de agosto. Então, já faz a sua inscrição, já põe o cupom que está na descrição desse vídeo, porque esse cupom só vale. Ó, vou abrir, vai. Ele vai valer até dia 2 de agosto. Ele tá como até 31/7 até dia 2 de agosto. Para você ingressar. O curso é dia 20. Porque na semana que vem nós vamos ter aula, já vai ser outro desconto que vai até uma semana anterior do curso. Então, não vai perder a oportunidade de ingressar. Você pode pagar em 12 vezes no Pix recorrente. Você vai pagar, você faz a matrícula agora, mas você vai falar assim, Dani, eu só consigo pagar no dia 6, no dia 8, porque é quando eu recebo o salário. Você faz a matrícula agora e eu programo para você pagar e você não perde o desconto. E você já acessa. Eu vou deixar no grupo só os tratamentos, não vou deixar o conteúdo de aula, tá? Só vou pôr conteúdo de aula quando a gente estiver perto de começar o curso, tá? E você já acessa os tratamentos. Faz a matrícula hoje, já começa a se cuidar, já se tratar. É isso, gente. Agora a gente vai para uma vinheta explicando, mostrando o desconto para você ingressar hoje. Já clica no link do curso de inscrição, já põe o cupom, escolhe lá Pix, tá? Ele vai estar com preço cheio, mas você escolhe o Pix. Aí você põe ali na descrição, você vai mandar uma mensagem para mim, que é o Pix recorrente. E aí a gente cadastra lá as 12 parcelas, se você quiser, ou 10 parcelas, você escolhe. E daí você já gera o QR Code que você vai receber no seu WhatsApp, o QR Code da primeira parcela que você vai pagar no dia que você puder. Eu recebo salário dia 31, você paga muito. E aí as outras parcelas você vai pagando mês a mês, você vai recebendo o QR Code no teu e-mail. E tá tudo certo. É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Hoje foi gravada. Semana que vem também vai ser gravada. E a última aula ao vivo. Eu quero lotar a turma. Gente, tem uma coisa, são só 12 vagas. Nós já temos 3 matriculados, então só tenho 9 vagas. Então, quanto antes você se matricular, você não corre o risco, porque depois eu só vou repetir esse curso no ano que vem. Porque depois eu tenho um curso de educação mediúnica e eu vou focar nele. Então, a chance é agora. E detalhe, se você for fazer o curso de educação mediúnica, você é aluno do curso de educação mediúnica, o desconto para fazer esse curso é diferente. Tem que me avisar. Quem for fazer o curso de educação mediúnica tem um desconto para fazer esse curso. Para quem já fez esse curso, porque esse curso está diferente das turmas anteriores, carga horária era menor, esse aqui é dobrada. Tem um desconto especial para ingressar nesse curso. Aluno do curso de educação mediúnica, quer fazer, tem um desconto especial, tá? É mega especial. É mega especial. É ajuda de mãe. É ajuda de mãe. E em setembro começa o curso de educação mediúnica e a turma 2 já começa as aulas aí semana que vem. Até dar um recadinho. Semana que vem, você que gosta das psicografias, anota na sua agenda. Quarta-feira da semana que vem tem psicografia. Entre em contato e vem pra cá. Se você quiser passar pela sessão, me chama. Vamos ver a vinheta? E depois você me chama no WhatsApp. Um beijo.